Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nosso terceiro Pod Nutri. Quero aproveitar aqui para dar um recadinho para vocês. A gente está montando aqui as nossas estratégias e a gente decidiu fazer um Pod Nutri aí diferenciado, não só com convidados, mas também a gente quer trazer outros conteúdos que agregam aí a vida de todos nós. Então, pensando nessas estratégias, hoje o nosso podcast está um pouquinho especial aí. Eu vou abordar algumas coisinhas. Não vou ampliar muito o assunto, porque o assunto ele é muito extenso, mas vou abordar sobre vida espiritual, jejum e saúde. Mas antes disso, Gabi, roda a vinheta pra gente. Bom, então, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Conforme eu falei, o assunto de hoje, né? Vou falar aí um pouquinho sobre saúde espiritual. Perdão, já errei. Vida espiritual, jejum e saúde. Mas antes disso, vou me apresentar. Meu nome é Márcia Bueno, eu sou nutricionista aqui em Atibaia. E a gente está aqui no intuito de trazer conteúdos para vocês aí, para a gente agregar no dia a dia. Então, a gente vai falar hoje sobre essas questões espírito, jejum e benefícios, né, dentro da saúde, que a gente agrega um conteúdo com o outro na nossa prática do dia a dia. Bom, eu quero começar aqui lendo para vocês a carta, vou estar olhando aqui um pouquinho aqui para baixo, a carta de Paulo, 1 Coríntios, que está em 6,19. Lá, eu vou dar esse contexto e no decorrer aqui do assunto que eu vou discorrendo com vocês, vocês vão estar entendendo o significado de eu estar começando aqui com um versículo lá da Bíblia, né, o que diz, porque o nosso conteúdo está trazendo aí sobre vida espiritual, né, relacionado com o jejum. Então, Paulo era um discípulo ali que atuava muito em cima de jejum para buscar a intimidade ali com Deus, né? Então, lá na carta dele de 6, no versículo 1, Coríntios 1, versículo 6, 19, ele diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois eles o comprou e pagou pelo preço, né? Jesus pagou um preço muito alto por nós, né? Para nossa salvação. Assim diz a palavra de Deus, né? Portanto, ele diz, usem o seu corpo para a honra e glória do Senhor. Gente, faz muito sentido isso, porque naquela época, quando Paulo, né, estava lá fazendo as obras para Jesus, né? Pensa, nós não tínhamos meio de locomoções, então tudo o que eles faziam era caminhando. Então imagina, Paulo chegava a caminhar muitos quilômetros por dia, como Jesus também, né? Nós temos relatos bíblicos aí que Jesus caminhou muito. Eu ainda vou trazer essa informação no decorrer do assunto aí para vocês. Mas Paulo ali, no decorrer de toda a sua trajetória, sofreu naufrágio, ele foi apedrejado, ele foi mordido por víboras, né? Então, como que ele ia aguentar isso se ele não tivesse um físico, chegando aqui no conteúdo saúde, falando um pouquinho de saúde, né? Como que ele aguentaria toda essa jornada que ele tinha se ele não tivesse um porte físico bacana, né? A gente pensando que na época não tinha transporte, né? Então, com a vida cristã que ele tinha, Paulo morreu ali no decorrer de... ele ainda fez a carta, a sua segunda carta, né, dando os ensinamentos sobre alimentos e a sabedoria, né, sobre o que o alimento podia compor ali no teu corpo, para a tua alma. E em Eclesiastes 7:17, Deus diz, por que você iria morrer antes do tempo? Né? Você vai morrer velho e forte como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Então, o que ele quis dizer com isso? Que tanto ele fazendo o jejum para benefício de se aproximar de Jesus, né, de ter mais intimidade com Deus, tanto também, fisiologicamente falando, o jejum faria com que ele também se beneficiasse, tivesse benefícios no seu corpo, por conta de estar fazendo um jejum. Não tem como a gente separar os benefícios. Obviamente que quando a gente pensa num jejum espiritual, não é porque eu vou fazer um jejum, eu tenho um propósito e vou fazer um jejum, e não é porque eu vou fazer o jejum que o meu desejo, né, em cima daquele propósito vai cair no meu colo. Não. Né? A gente faz o jejum ali espiritual para a gente ter mais intimidade com Deus, para que a gente fique mais sensível
ao nosso entorno ali. E muitas vezes, na consequência, essa intimidade nos leva muito mais na busca da palavra, porque jejum espiritual sem oração, sem leitura de palavra, é só dieta, né? Então, por que o jejum espiritual? Para a intimidade com Deus, para a gente buscar os nossos propósitos, que eu não sei, mas pelo menos comigo, na maioria das vezes, eu acabo tendo umas respostas positivas. Então, não tem como eu falar que, além do jejum espiritual que eu estou fazendo, buscando a intimidade com Deus, esse jejum não vai me beneficiar fisiologicamente. Vai sim. São muitos os benefícios que o jejum traz para nós, né, no decorrer do tempo que a gente vai fazendo jejum. Existem vários tipos de jejum, intermitente, de meio período, de 12 horas, de um dia, né? Então, tem até um Guinness Book aí de uma pessoa que fez por 300 e poucos dias. Gente, sinceramente, eu não sei como, né? Mas de todo, na Bíblia não está escrito o que você deve, de fato, tirar da tua vida no jejum. O jejum é seu, as regras são suas, você pode fazer do jeito que você quiser, né? Então, você pode fazer jejum de pão e água, você pode fazer jejum tirando ali algumas coisas só. Por exemplo, eu faço um jejum ao qual eu não vou comer carne, ao qual eu não como doce, e também não bebo álcool. Então é um tipo de jejum, mas existem os jejuns específicos que a gente utiliza ali de só consumir água. Outras pessoas que têm um preparo, né? Porque buscar o jejum também requer um preparo, uma sabedoria. De preferência, fazer um acompanhamento, ter alguém te acompanhando, quando o jejum é muito extenso, principalmente, porque vai acontecer quedas, né, nesse jejum. Vai acontecer de você ter tontura, de você ter sensação de cansaço, né? E isso está muito relacionado à falta de, muitas vezes, carboidrato que você deixa de consumir dentro desse período de jejum, né? Tanto se você for pensar pela parte espiritual, como pela parte da estética, né? Se o jejum for espiritual, muitas vezes você não vai estar consumindo nada. Eu faço um jejum todos os dias aí, numa sequência já há um tempo, que ele se inicia às 7 da noite e ele termina às 10 da manhã. Então dá um período longo aí de umas 15 horas, 16 horas mais ou menos. Eu tô meio ruim de conta aí, mas é mais ou menos isso. Então esse jejum, ele me favorece em relação à fisiologia do meu corpo, né? Existe esse tipo de jejum, existe o jejum que as pessoas vão fazer ali, que vão excluir alguns alimentos, mas quando você, de fato, exclui o carboidrato, a glicose, a tendência de você sentir sensação de desmaio, tontura é muito maior. Isso porque não é que o corpo não tem energia, o corpo tem, mas o corpo da gente ele não é bobo, né? A gente não foi feito para emagrecer, a gente foi feito para até manter aquela gordura, né? Porque o corpo entende que aquilo ali é uma questão de proteção, ele utiliza aquilo como proteção, então ele quer ao máximo economizar esse tipo de energia. Então, se você está fazendo o jejum e você está sentindo essa fraqueza, né? E na consequência, se você está sentindo fraqueza e você não está se exercitando, obviamente que esses sintomas eles vão se intensificar. Por isso, na entrega do jejum, é muito importante que você não só faça o jejum por fazer, que você também se cobre de fazer exercício físico. Porque através do exercício físico, o corpo vai se obrigar a buscar energia. Sem carboidratos, sem glicose, aonde o corpo busca energia? Na gordura. Então, a gente entra até na questão da cetose, né? Aquela dieta cetogênica, é passado mais ou menos uns 3 dias no jejum, nesse sentido, sem glicose, sem carboidrato, você passa, o corpo começa a adquirir ali energia da gordura, é onde, na consequência, a gente tem bons resultados muito, muito positivos dentro desse segmento, em relação a emagrecimento, qualidade de vida. Então, muita coisa muda quando você decide mudar também, tá? Então, assim, por que eu estou falando isso? O que eu ando reparando? No decorrer da convivência, principalmente cristã, eu vivo dentro da igreja e eu vejo muitas coisas relacionadas a isso também, não só na igreja, tá, gente? Eu estou usando a igreja como exemplo, mas vamos seguir aí num geralzão. Mas o que eu percebo?
hoje em dia as pessoas querem muito passar a responsabilidade dos seus fatos, principalmente relacionados à saúde, entregando a Deus, entregando a que uns milagres de Deus vai acontecer. Só que Deus disse em um versículo também bem importante, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, eu não vou lembrar agora, mas daqui a pouco eu lembro. Mas nesse versículo é aquela parte que ele quer tirar, que ele ressuscita Lázaro, né? E ele dá a ordem para que as pessoas retirem a pedra. Quando ele fala isso, a gente coloca num contexto de uma meio que parábola para a nossa vida em relação à saúde, alimentação e exercício. Quando que a gente consegue introduzir esse versículo na nossa vida? Quando ele dá a ordem de retira a pedra, a gente senta na mesa para comer. A ordem é essa, ela foi dada. Você decide o que você vai pôr no seu prato. Você decide o que você vai tomar no seu café da sua manhã. Você decide o que você vai almoçar. Você decide o que você vai jantar. Todos os seus resultados, eles estarão linkados exatamente à tua ação, né? Aquilo que você vai promover durante o teu dia a dia, numa rotina, numa disciplina. Muitas vezes as pessoas falam, eu não lido muito bem com rotina, mas, meu Deus do céu, eu fico pensando assim comigo. Eu, Márcia, tá pensando aqui com a minha limitação, né? O que seria da minha vida se não fosse abençoada da rotina, né? Porque através dessa rotina eu consigo uma disciplina. Através dessa disciplina eu consigo determinados resultados dentro dos meus objetivos. Eu não sou nenhuma competidora, eu sou nutricionista. Eu tenho minha visão em relação à dieta, em relação ao exercício físico. Eu acho de extrema importância. Então, quando eu estou fazendo uma dieta saudável, que eu estou me alimentando melhor, com alimentos de mais qualidade, e na consequência eu estou treinando, fazendo exercício físico, eu não tenho insônia, eu não tenho cansaço físico e mental assim, do nada. Eu tenho o meu cansaço físico porque eu fui treinar, então eu tenho o cansaço do treino. Mas, treinando lá na academia, eu percebo quanto a minha clareza, né, de ideias ela melhora, o quanto a minha cognição fica mais acentuada, né? Então, assim, o exercício físico e a dieta, e na palavra, a gente vê muito isso. Na Bíblia, existem extensos versículos que falam sobre a alimentação, né? Os benefícios da alimentação que trazem. Tem uma passagem que até fala onde alguns discípulos lá, eles iam para a guerra e colocaram entre eles ali uns para comer a comida ali do reino, né? E outros para consumir apenas legumes e verduras e carnes. E quando os soldados que estavam consumindo legumes, verduras e carnes, eles chegaram para se apresentar ali para a ordem. Eu não vou lembrar exatamente tudo, tá, gente? Porque eu montei um conteúdo aqui, eu já tô correndo para outras coisas. Mas quando esses soldados chegaram, os soldados que chegaram da alimentação de carne e legumes, eles chegaram muito mais definidos, com seus músculos muito mais definidos, né? Então, é muito da intenção de você decidir o que você precisa fazer. Além da decisão, a gente precisa da ação, de fazer também as coisas, porque não basta só que eu decida, tá bom, tomei a decisão, e aí? Eu vou agir ou eu vou ficar, né, entregando lá para Deus, esperando que um milagre, que eu faça um jejum em benefício àquilo, né? Por exemplo, eu quero emagrecer, eu faço só um jejum, não me preocupo em me exercitar. Então, tem uma série de coisas que acontecem ali no decorrer daquilo que eu estou fazendo. Muitas vezes a gente ouve a frase do eu sou 8 ou 80, o que para mim desfavorece muito a pessoa, porque se ela está no 80, ela está a 1000 na dieta, e se ela está no 8, ela retorna, ela retrocede, né? Então, ela fica naquele efeito sanfona. Então, encontrar um equilíbrio na vida, eu sei que é muito difícil, né? Porque eu estava vindo para cá agora e estava refletindo sobre isso, porque existem muitas coisas que a gente para e pensa, né? Se a gente está
momento muito bom na vida profissional, creia, a tua vida emocional vai estar meia boca. A tua vida com a igreja não vai estar 100%, né? Às vezes você está muito 100% com a vida na igreja, mas o restante da tua vida está meio que... Então, é buscar um equilíbrio de quando eu estou muito aqui na igreja, eu preciso dar uma atenção aqui no meu relacionamento, tentar equilibrar. Quando eu estou muito assim no meu relacionamento, eu preciso vir aqui no meu trabalho e dar uma equilibrada. É tentar encontrar o equilíbrio, é uma busca eterna. Muitas coisas na Bíblia, na vida, a gente não tem respostas, mas eu creio que é na busca incessante do dia a dia e das questões que a gente decide, das decisões e das ações que a gente toma, que a gente vai encontrando um equilíbrio, né? Tentando se justificar ali no nosso meio. Então, o jejum ele vem muito baseado nisso, né? Não só para a aproximação da intimidade com Deus, mas beneficamente também ele traz aí grandes resultados positivos para o nosso corpo, para a nossa vida grande espiritualmente falando e para a nossa vida ativamente falando, né? Nossa vida física, nossa vida mental. Então, existem muitas coisas ali que o jejum atua dentro desses protocolos que eu falei para vocês, tá? Então, galerinha, o tema de hoje foi esse. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Dá para a gente estender um montão de coisas, mas eu vou ir trazendo aqui pequenos pedaços para não ficar tão extenso, porque só eu aqui, quando a gente está com um convidado, a gente consegue fazer um tete-a-tete, fica um pouco mais dinâmico, mas eu vou trazendo conteúdos aqui para agregar no nosso dia a dia, tá? Deixo aqui a opção para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida sobre jejum, alguma dúvida sobre nutrição, alguma dúvida sobre vida espiritual, pode estar me perguntando aqui que eu vou estar respondendo vocês. E é isso. Agradeço a vocês. A gente vai estar fazendo toda terça-feira, né, Gabi, que tem o podcast? A gente coloca o podcast toda terça? Toda terça-feira a gente vai, a cada 15 dias a gente vai colocando um novo conteúdo para vocês aí. Tá acompanhando a gente aqui na TV Atibaia. Tá certo? Atibaia TV, perdão. Ai, que loucura. E é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco da minha mensagem. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho aí lá da carta de Paulo, né? Imagina o que a gente não ia ter perdido se Paulo não tivesse todo esse porte físico, essa condição física, e ele não escrevesse a sua segunda carta, né, de Coríntios, que foi muito importante para nós, que ali me traz muito ensinamento para muitas coisas da minha vida. E muitos discípulos de Jesus também eram, né? Imagina, eles andavam quilômetros e quilômetros, tinha pregações que eles faziam que demoravam 2, 3 dias. Então, eles precisavam ter um bom condicionamento físico e, para isso, eles buscavam uma alimentação muito adequada, né, no decorrer, até mesmo porque naquela época a gente não tinha pacotinhos para ficar abrindo, né? Eu até uso muito da frase de descasque menos, desembale menos e descasque mais. Hoje eu estou trocando tudo, mas vai dar tudo certo no final. E eu uso muito disso e lendo a Bíblia eu trago muito a história de vários discípulos e até mesmo de Jesus para minha mesa, para o meu consultório, para o meu dia a dia, para as coisas que eu pratico e para as coisas que eu falo para as pessoas, né? Muitas vezes a palavra ela tem o poder de trazer benefícios para a vida de uma pessoa, como ela também tem o poder de destruição, né? Então a gente está sempre buscando ali um equilíbrio numa palavra sadia, numa palavra baseada num contexto que Deus mostra ali para a gente também, né? Que traz para nós todo um contexto bíblico também que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. E é isso. Agradeço vocês e até a próxima.